Salvador Felipe Jacinto Dalí nasceu às 8h45 da manhã de 11 de maio de 1904, na Vila de Figueres, ao norte de Catalunha, Espanha. Dalí teve um irmão 3 anos mais velho, que morreu aos 7 meses de idade, e foi em memória de seu irmão que seus desolados pais o batizaram com o mesmo nome. Dalí era uma criança muito ativa e curiosa, e já convencido do seu grandioso destino, ele decidiu se tornar um pintor. A área rural da Catalunha se tornou a fonte das suas primeiras inspirações artísticas. Em 1917, com 13 anos de idade, se matriculou em um curso de desenho na Escola Municipal de Arte local. A mãe de Dalí, Filipa, morreu em 1921. Então, seu pai e sua irmã, Ana Maria, o acompanharam a Madrid, onde ele frequentou a Academia San Fernando para estudar pintura. Este período de estudos universitários foi um fator determinante no desabrochar do gênio Dalí. Sua estadia em Madrid permitiu que ele assimilasse todo o desenvolvimento na pintura que se seguiu ao impressionismo, mas a falta de inovação de seus professores na Academia San Fernando o deixou decepcionado e o levou a seguir uma trajetória solitária, inspirado pelo trabalho da escola italiana de metafísica e futurismo. Houve uma mudança radical. Dalí se transformou de tímido para excêntrico, de um estudante dedicado para um rebelde. Durante o período de 1926 a 1928, Dalí pintou uma série de pinturas realistas, influenciado por Vermeer, e dominou a técnica que ele iria usar mais tarde nas suas composições surrealistas. Em 1929, Dalí descobriu seu amor e musa, e daí por diante, Gala ficou associada a Dalí. Eles se tornaram um casal místico, semelhante a Dante e Beatrice. Dalí constantemente a associava com seu trabalho. Ele assinou muitas de suas pinturas Gala Dalí. Ele a louvava em seus poemas e dedicava todos seus escritos a ela. Portrait of Lúcia, 1918. Retrato de Lúcia. Este é um dos primeiros retratos que Dalí pintou. O quadro mostra sua enfermeira Lúcia Moncanut como uma mulher velha. Ela foi contratada pela família de Dalí para cuidar dele e de sua irmã. Quando este quadro foi pintado, Lúcia estava cuidando da sua avó materna, Ana. Dalí disse que ele pintou o quadro de Lúcia quando ele teve amigdalite e ela ficava o rodeando quando ele era criança, para lhe contar histórias. A pintura é um bom exemplo do estilo impressionista de Dalí, como no Crepúsculo de um Velho, e inúmeras paisagens do mesmo período. A maestria do seu toque, a precisão com a qual ele mostra os olhos meio cegos da velha mulher e a riqueza de cores revelam o olho aguçado do jovem pintor aos 14 anos de idade. Autorretrato no Atelier, Cadaqués, 1919. Autorretrato com pescoço de Rafael, 1920-1921. Aqui vemos aos 17 anos no alto da estrada que domina toda Cadaqués e leva à caverna de Saboia. A vila aparece ao fundo brilhando ao sol da manhã. Atrás de Dalí, vemos o que é quase uma ilha, Sorteu, o estado de Pichot. Toda a atenção de Dalí está voltada para a atmosfera do quadro. Em nome da precisão, ele voltava ao cenário todo dia na hora exata que o sol batia na vila, deixando o penhasco em primeiro plano na sombra, onde se posicionou. Então ele trabalhou em sua própria imagem em frente a um espelho no seu ateliê, durante as longas quentes horas do dia. Praia de Lanê, em Cadaqués, 1921. Aqui o artista pintou a praia em frente à casa da família durante a hora do banho. Em primeiro plano, sua família, sua tia Latieta e sua irmã Ana Maria, com alguns amigos, os Saieiras. Um dos barcos da família ainda está aportado na praia, esperando pelo passeio de barco da tarde.
Esta tela deve ser classificada no período em que Dalí estava usando a técnica pontilhista. Vista de trás de Cadaqués, 1921. Autorretrato, 1921. Retrato de meu pai, 1921. Retrato da minha primeira prima, 1923. Porte Alguer, 1924. Natureza Morta, 1924. Retrato do pai do artista, 1925. A imponente presença nesse retrato revela a forte personalidade do tabelião Salvador Dalí Cussy, o pai do artista. Dalí soberbamente retratou a autoridade paternal, contra a qual ele se revoltou 5 anos mais tarde. Ele conta que seu pai sempre o intimidou mais do que qualquer outra pessoa. Esse sentimento é claramente demonstrado pela pose do modelo, pela construção do quadro, pela iluminação e pela técnica neorrealista inspirada por André Derain. A exatidão dos detalhes neste quadro tem o mérito de trazer de volta memórias da época que Dalí estava pintando o trabalho. Por exemplo, o cachimbo que seu pai segura em sua mão esquerda. Menina na Janela, 1925. Em sua juventude, Dalí fez inúmeros retratos de sua irmã Ana Maria, frequentemente pintado em cobre e de tamanho bem pequeno. Muitos eram simples estudos do cabelo e ombros nus. Este, maior e em tela de canvas, é considerado um dos mais belos. Salvador sempre a pintava perto de uma janela. Em Menina na Janela, Ana Maria posa num quarto no primeiro andar da casa paterna em Cadaqués, que Salvador usava como ateliê. Mulher Recostada, 1926. Este tipo de composição surgiu em meados de 1926, quando Dalí estava pintando paisagens, retratos, naturezas mortas e composições cubistas ao mesmo tempo. Existem no máximo 6 telas feitas dessa maneira, nas quais se vê este tipo encorpado de mulher esticada na areia ou nas pedras. Estas figuras visivelmente mostram a influência dos trabalhos de Picasso de um período chamado neorrealista, entre 1920 e 1922. Naquele tempo, Dalí estava interessado em geometria, em diagramas reguladores e tudo o que se relacionava com a seção de ouro. A completa estrutura deste tema irradia a partir do ponto exato da interseção das diagonais, logo abaixo do umbigo, que é o centro óptico do quadro. Cesta de Pães, 1926. Manequim Barcelonesa, 1927. Neste quadro grande, pintado em Figueres, a influência dos mestres do cubismo é perfeitamente visível. A figura feminina foi inspirada por uma jovem menina de Figueres, Ramoneta Monsalvati, que era muito bonita e personificava elegância, evocando em Dalí a memória dos manequins e das mulheres mundanas de Barcelona e Madrid. Isto está evidente no tratamento dos pés e dos sapatos, especialmente no da frente. Deve-se prestar atenção também no sexo, com aparência de peixe, um tema usado frequentemente mais tarde pelos surrealistas. Alerquim, 1927. Natureza Morta à Luz da Lua, 1927. Aparato à Mão, 1927. Pássaro, 1928. O bestiário de Dalí saiu da realidade no final de 1926 para se tornar totalmente fantástico durante 1928, marcando um período muito importante de transição no trabalho do pintor. Dalí estava tentando transcrever seus sonhos,
e ele fez uso da areia e cascalho do Mediterrâneo que colocava na superfície das pinturas. A coisa interessante neste pássaro é que, além de já ser monstruoso, ele carrega em suas entranhas uma coisa que é um feto, e ao invés de ser o de um pássaro, é um gato. A lua está lá, como em muitas outras telas deste período. Desejos Insatisfeitos, 1928. Este quadro foi pintado em Cadaqués durante o verão de 1928. É um dos primeiros quadros no período que Dalí usava cascalho da praia em Lanet como colagem. Estes quadros, com cascalho e as boias de rolha, foram o começo de uma série que Dalí considerou ser a mais importante antes do surrealismo. Telas que eram praticamente brancas, apenas alguns sinais aerográficos e penas coladas nelas. Arrepio Inaugural, 1928. Dalí deu o título a este quadro em 1964. Aqui a construção diagonal é novamente usada. O visível material neste quadro parece com os dos trabalhos pintados em 1927, como Sangue é mais doce que mel. A composição já é um produto de imagem pinogógica, semelhante àquela que Dalí repetia frequentemente em seus trabalhos surrealistas. Pequenas hastes como células suspensas acima de todos os objetos oblongos. A numeração no quadro provavelmente corresponde ao inconsciente interesse de Dalí pelo sistema métrico. O Carneiro, 1928. Big Neuse, 1928. O Enigma do Desejo, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe, 1929. Esta ótima composição, dentre as primeiras do período surrealista, é uma das mais importantes. Dalí pintou o Enigma do Desejo em Figueires, logo quando ele terminava o jogo lúgubre. No apêndice barroco que alonga o rosto, entendemos a estrutura geológica das pedras da região perto de Cabo Cruz, com o efeito da erosão pelo vento misturada com a fantástica arquitetura de Antônio Goldi. A segunda parte do título, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe, foi inspirada em um dos poemas de Tristan Arens, O Grande Lamento da Minha Escuridão. O próprio Dalí considerava o Enigma do Desejo uma das suas 10 mais importantes pinturas. O pequeno grupo na esquerda mostra o próprio Dalí, abraçando seu pai com um peixe, um gafanhoto, um escavador e a cabeça de um leão. O Grande Masturbador, 1929. O Homem Invisível, 1929. Retrato de Paul Eluard, 1929. Acomodações de Desejo, 1929. Prazeres Iluminados, 1929. Monumento Imperial para Criança e Mulher, 1929. Profanação do Hospedeiro, 1929. Mulher Invisível Dormindo, Horse Lion, 1930. Esta tela é uma das primeiras experiências com imagens duplas. A imagem dupla pode ser prolongada continuando o processo paranoico, a existência de outra ideia obsessiva sendo então suficiente para fazer uma terceira imagem aparecer, e daí por diante até a concordância de um número de imagens limitado apenas pelo grau de capacidade do pensamento paranoico. O caráter violentamente erótico do grupo que se transforma nas 4 pernas e na cabeça do conjunto é obtido com a ajuda de ausência de sombras densas e cores violentas, assim como pelo caráter geológico das formas. Sombras do Cair da Noite, 1931. O caráter obsessivo deste trabalho se faz evidente em um dos elementos menos importantes e o menos notado pelo observador, a sombra espalhada na parte de baixo da tela.
Este poder obsessivo é obtido por uma pedra no centro, cuja sombra é muito menos densa do que aquela em primeiro plano. A sombra em primeiro plano é aquela de um piano de cauda, um instrumento que ocupa um lugar predominante em muitas das composições surrealistas de Dalí. A persistência da memória, 1931. A velhice de William Tell, 1931. O sonho, 1931. Retratos de Gala, 1931. Estes dois pequenos retratos mostram Gala logo depois de seu encontro com Dalí. Eles foram pintados a óleo, com um intervalo de 1 ano entre eles. Este, num painel oliva do quadro Vida em Portligat, e outro em um cartão postal. Gala é a única inspiração de Dalí. Sua importância se iguala à das mais celebradas amantes dos grandes homens. A Boa e Invisível Harpa Comum, 1932. Retrato da Viscondesa Marie-Laure de Noailles, 1932. Fantasias Diurnas, 1932. O Homem Invisível, 1932. Memória da Criança Mulher, 1932. Gala e o Ângelus de Millet, antes da iminente chegada da anamorfose cônico, 1933. Ao fundo, Gala sorrindo contempla a cena. Ela está vestida com uma jaqueta ricamente bordada e está usando uma boina branca com um visor amarelo e verde transparente, que era o estilo da época. A figura sentada à sua frente, com uma mão na mesa perto de uma bola e um cubo, precariamente equilibrado, é facilmente reconhecível. É Lennon. À esquerda, o indiscreto velho bigodudo, que aparece atrás da porta, é Maxim Gorky. Em sua cabeça há uma lagosta, um crustáceo que o pintor coloca com frequência em pontos igualmente anacrônicos. Ângelus de Jean-François Millet é reproduzido neste quadro, pendurado sobre a porta. Relógios Derretidos, 1933. O Enigma de William Tell, 1933. Burocrata atmosferocefálico comum no ato de ordenhar uma harpa cranial, 1933. Eu aos 10 anos, quando eu era criança gafanhoto, 1933. Elementos enigmáticos na paisagem, 1934. Esta composição é inteiramente imaginária, pintada no apartamento de Dalí em Paris. O artista trabalhando, retratado em primeiro plano, sentado em frente ao cavalete, é Vermeer de Delft, contemplando a vasta planície de Alperdin. Mais lá atrás, vê-se Dalí quando criança vestido de marinheiro, segurando seu arco em pé ao lado de sua ama, o tipo que ele chamava de amas hitlerians, o que enfurecia os surrealistas. Mais longe ainda, duas formas suaves acopladas. Elas constituem parte daquela série de formas de caráter erótico usadas por Dalí em seu período surrealista, as quais ele chamava de símbolos, Morphological Subcutaneous Concretion, simbólico de hierarquias. Atavismo no Crepúsculo, 1933-1934. O Desmame de Mobília Nutrição Detalhe, 1934. O Desmame de Mobília Nutrição, 1934. Crânio com seu apêndice lírico recostado em um criado mudo que deveria ter a temperatura exata de um ninho de cardeal, 1934.
O Nascimento dos Desejos Líquidos, 1934. O Manequim Javanês, 1934. Meditação na Harpa, 1934. Persistência de um Tempo Bom, 1934. Pôster Surrealista, 1934. The Angelus of Gala, 1935. Quebra-cabeça de Outono, 1935. Justiça Geológica, 1936. Justiça Geológica foi pintado em um painel de madeira em Port Ligard. Esta pintura maravilhosa é uma mistura de terra, praia, ondas do mar, ventos, golfo e litoral familiar. Tudo isso inspirado por uma visão efêmera e limitada do acúmulo de momentos vividos, mas com uma mudança excepcional de tamanho. Ela descreve um tipo de figura paisagística que se estende pelo chão, com dois braços esmagados e abertos, colocada em um lugar parecido com os arredores da imensa praia de Rosas, muito óbvio, numa infinita faixa de praia. As rochas ao fundo provavelmente são aquelas perto de Bagur. É o mar, mas tudo se funde com a terra. Mesa de Sol, 1936. Quando Dalí pintou essa composição, ele não sabia o porquê de ter colocado um camelo junto com todos os outros itens, que pertencem a Cadaqués. Mais tarde, ele explicou o caráter premonicional desta imagem ao apontar um maço de cigarros Camel, colocado perto dos pés da silhueta do garoto. A mesa no centro do quadro é uma mesa do café Le Cassino em Cadaqués, sobre a qual ele colocou uma moeda de 1 duro, e 3 copos, nos quais até hoje se serve tala, o café com creme da Catalunha. O chão de ladrilho quadriculado é o que estava sendo colocado na cozinha de Dalí quando ele pintou este quadro. Roupas de Noite e Dia, 1936. O interessante nesta criação é que ela foi inspirada numa ideia que Dalí imaginou durante os Jogos de Inverno, com neve bem visível. Uma roupa que sugere banho de sol, pois é fácil descobrir 4 aberturas ao enrolar uma espécie de cortina na frente da vestimenta e expor o corpo. Aqui não sabemos exatamente qual o momento que ela vai servir como sobretudo, casaco ou até mesmo tapar a porta ou janela, uma vez que pode ser aberta completamente, abrindo o zíper e usando o botão pintado nela. O Grande Paranoico, 1936. Construção derretida com feijões cozidos. Premonição de Guerra Civil, 1936. Canibalismo de Outono, 1936. 3 jovens surrealistas segurando em seus braços as peles de uma orquestra, 1936. O Homem com a Cabeça de Hortênsias Azuis, 1936. Eco Morfológico, 1936. Eco Morfológico, 1934-1936. Espanha, 1936-1938. A figura da mulher escorando o cotovelo numa cômoda simboliza a Guerra Civil da Espanha. O tronco e a face da figura feminina são feitos de grupos de guerreiros renascentistas de Condottieri, inspirado em um combate de cavalheiros feito por Leonardo da Vinci. Outros trabalhos notáveis dessa série são O Grande Paranoico, Paranoia, Perspectivas, Cabeça de uma Mulher com a Forma de uma Batalha. Todos esses trabalhos expostos juntos numa exposição solo em fevereiro de 1939. Metamorfose de Narciso, 1937. Perspectivas, 1937.
Palladius Fallia Corridor, 1938. Nesta pintura, com o nome do arquiteto italiano Palladio, as influências barrocas e maneiristas são óbvias. Maneirismo com as figuras de formas alongadas e barrocas nas posturas, os movimentos, as luzes tratadas ao estilo manesco. As proporções do cenário arquitetônico do Teatro Olímpico de Vicenza foi adotado por Dalí. Para o cenário, ele substituiu fileiras de figuras humanas, as quais, por uma breve perspectiva, sugerem grande profundidade. A pequena menina que é vista correndo no sol no fim do corredor formado pelas figuras aparece muitas vezes nos quadros do período surrealista. O Enigma Sem Fim, 1938. Nesta composição, Dalí não está satisfeito ao buscar uma dupla imagem, mas obtém sucesso ao acumular e erguer simultaneamente ou uma após a outra. De acordo com a capacidade particular do observador, 6 diferentes temas, justificando assim o título, O Enigma Sem Fim. Os temas estão em sucessão: um filósofo recostado, em animal deitado, uma besta mitológica, a face do grande saico, uma compoteira de figos e frutas na mesa e, finalmente, uma mulher vista de costas serzindo um pano. Pode-se perceber aqui, aparecendo no canto direito, a parte superior da face de Gala, com um turbante em sua cabeça, e no canto esquerdo, equilibrado em um galho, o resto do esqueleto de uma sardinha grelhada. Impressões da África, 1938. Praia Encantada com 3 garças fluídas, 1938. Filósofo iluminado pela luz da lua e do pôr do sol, 1939. A figura neste quadro é o resultado da insatisfação de Dalí com os surrealistas, como seus arrependimentos de não ter sido capaz de retornar a Portligat por causa da Guerra Civil Espanhola, a qual não havia terminado ainda. O homem recostado é inspirado em todos os pescadores de Portligat. Todas as sabedorias ancestrais, mediterrâneas, contidas nas figuras pintadas nessa tela, mostram que, no fundo, Dalí nunca foi profundamente influenciado ou completamente assimilado pelo grupo surrealista parisiense. Ao colocar a figura em justa posição com a passagem do Segredo da Vida, pode-se compreender melhor o seu significado. Tristan Louca, 1939. Dois pedaços de pão expressando o sentimento de amor, 1940. Esta linda natureza morta, mostrando 3 fatias de pão, algumas migalhas e a peça de xadrez, é um exemplo extraordinário de como Dalí consegue dar uma dimensão épica às coisas mais comuns do dia a dia. Um dia depois de jogar xadrez com Gala, um dos peões foi colocado no meio do modelo da natureza morta de Dalí. Aqui ele é pintado no centro da composição, ladeado por 2 pedaços de pão. Sua intenção era recuperar a técnica perdida dos pintores do passado para conseguir captar a imobilidade do objeto. A Face da Guerra, 1940. Este quadro foi feito na Califórnia no final do ano, em 1940. A horrível face da guerra, seus olhos cheios de morte infinita, eram muito mais remanescentes da Guerra Civil Espanhola do que da Segunda Guerra Mundial, a qual, naquela época, ainda não havia fornecido um séquito de imagens apavorantes, capazes de impressionar Dalí. O horror deste quadro é enfatizado pela tonalidade de marrom que domina a atmosfera. Este é o único trabalho em que se pode ver a verdadeira impressão da mão de Dalí na tela, no canto inferior direito. Mercado de escravos com desaparecimento do busto de Voltaire, 1940. Mercado de escravos com desaparecimento do busto de Voltaire detalhado, 1940. Família de Marsúpio Sendas, 1940. Pernilongo da Noite, Esperança, 1940.
Velhice, adolescência e infância, as 3 idades, 1940. Busto invisível de Voltaire, 1941. O conceito de uma natureza morta, colocada em frente a uma estrutura arquitetônica, através da qual pode-se vislumbrar um fragmento da paisagem, é um conceito usado por Dalí frequentemente, para ressaltar o busto de Voltaire, que desaparece para dar lugar a um grupo de pessoas. Este trabalho foi feito nos Estados Unidos, subsequente a outro quadro chamado Slave Marked with Disappearing Bust of Voltaire. A dupla imagem que Dalí mostra do busto de Voltaire foi usada muitas vezes em várias publicações, para ilustrar o conceito de tempo e espaço. Desenho de decoração de interior para um estábulo, biblioteca, 1942. A Poesia da América, 1943. Aqui, a doutrina delinear foi aplicada com sucesso para transcrever imagens obsessivas, fruto de anos de exílio de Dalí e Gala na América durante a Segunda Guerra Mundial. O dinamismo americano é representado pelas 2 figuras principais, jogadores de futebol americano, e pelo pequeno personagem posado no apêndice nas costas do da esquerda. Ele equilibra uma bola em seu dedo e simboliza a vitalidade física de negros. Neste trabalho, Dalí expressou sua premonição sobre as dificuldades que iriam surgir entre cidadãos negros e brancos depois da guerra, ao pintar um mapa da África derretido pendurado no relógio de parede ao fundo. Para ele, a garrafa de Coca-Cola é também premonitória. Ele pintou a garrafa com meticulosidade fotográfica quase 20 anos antes de Andy Warhol, e outros artistas pop americanos começaram a fazer a mesma coisa. Crianças geopolíticas observando o nascimento do novo homem, 1943. O gigante voador Dame Tace, com um apêndice incompreensível de 5 metros de comprimento, 1944, 1945. Nesta paisagem, por causa dos anos de exílio de Dalí, a atmosfera e a luz de Cadaqués se tornaram indistintas e substituídas por uma luminosidade que propicia um caráter quase que abstrato e bastante imaginário à rocha La Rata, que emerge do mar de Cabo Cruz. A construção inteira do quadro se baseia no desenvolvimento de uma espiral logarítmica, cujo ponto inicial é colocado na asa da caneca. Tristão e Isolda, 1944. As figuras de Tristão e Isolda, descritas nessa tela, foram pintadas por Dalí em 1944, como uma tela de fundo para o balé Bacanal, desenvolvido da música de Wagner e apresentado pela primeira vez em 1944 no palco do Teatro Internacional de New York. A história deste balé, para o qual Dalí escreveu um livreto, começou antes da guerra. O balé é solo fértil para Dalí colocar em prática seus paranoicos métodos críticos, com bons resultados. Um segundo antes de acordar de um sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã, 1944. Galarina, 1944-1945. Este retrato pertence ao período clássico do artista. Ele pintou este quadro, Galarina, porque Gala representava para ele o que La Fornarina representava para Rafael. E sem premeditação, aqui está o pão novamente. Uma análise rigorosa e perspicaz dá à vida a semelhança dos braços cruzados de Gala com as bordas da cesta de pães. Seu seio aparenta ser a extremidade da casca do pão. Em 1945, Dalí escreveu sobre este retrato: Hoje, agora que Gala ascendeu-se na hierarquia heráldica de minha nobreza, ela se tornou minha cesta de pão. O bracelete que ela está usando em seu punho era uma criação Fabergé de inspiração mongol, que Dalí gostava imensamente. 3 aparições do rosto de Gala, 1945. Cesta de pão, 1945.
Apoteose de um cantarolar sonho diurno de Gala, 1945. A ponte partida do sonho, 1945. A tentação de Santo Antônio, 1946. Neste quadro, a tentação aparece para Santo Antônio sucessivamente na forma de um cavalo em primeiro plano representando força, algumas vezes também como símbolo da luxúria e na forma do elefante que o segue, levando em suas costas o pote dourado do desejo sexual no qual uma mulher nua está de pé, se equilibrando precariamente no frágil pedestal, uma figura que enfatiza o caráter erótico da composição. Os outros elefantes carregam edificações em seus lombos. O primeiro deles é um obelisco inspirado naquele de Bernini em Roma. O segundo e o terceiro levam o peso de edifícios venezianos ao estilo de Paládio. Ao fundo, outro elefante leva uma torre alta com tons fálicos. E nas nuvens pode-se notar alguns fragmentos do Escorial, mosteiro espanhol, símbolo de ordem temporal e espiritual. Retrato de Picasso, 1945. Dalí pintou o retrato de seu genial compatriota na Califórnia. Aqui, Dalí juntou todos os elementos folclóricos que anedoticamente descreviam a origem do pintor de Andaluzia. Sua reputação é demonstrada por seu busto, montado em um pedestal, símbolo de consagração. Os peitos retratam um aspecto nutritivo de Picasso, enquanto ele carrega em sua cabeça a pesada rocha da responsabilidade pela influência de seu trabalho na pintura contemporânea. O rosto propriamente dito é uma mistura do casco de um bode e o penteado do busto de mármore greco-iberiano, The Lady of Elt, que traz à mente as origens andaluzianas e malaguenhas de Picasso. O folclore iberiano termina com um cravo, uma flor de jasmim e um violão. Lenda Atômica, 1948. A Madonna de Porto Ligade, 1950. Esta tela imensa, uma das mais famosas de Dalí, marca o início de um novo período de seu trabalho. Ao mesmo tempo, é o primeiro quadro de porte tão grande, o primeiro de suas pinturas religiosas, e anuncia a época corpuscular. Toda a composição é feita em torno do pão eucarístico, visível através de um buraco no centro do corpo de Jesus, o ponto de interseção das linhas diagonais, indicando o meio do quadro. Gala é retratada como a Virgem e também como os anjos no lado direito da tela. O pequeno garoto de Cadaqués, chamado Juan Figueires, foi usado como modelo para o menino Jesus. Cristo de São João da Cruz, 1951. De longe, o mais popular de todos os trabalhos religiosos de Dalí é, sem dúvida, o seu Cristo de São João da Cruz, cuja figura domina a Baía de Porto Ligade. A pintura foi inspirada por um desenho feito pelo próprio São João da Cruz depois de ter tido essa visão de Cristo durante um êxtase. Quando viu o Cristo desenhado por São João da Cruz, Dalí desenvolveu geometricamente um triângulo e um círculo que resumiam esteticamente todos os seus experimentos anteriores. E ele inscreveu seu Cristo neste triângulo. As pessoas ao lado do barco são derivadas de um quadro de Lena e de um desenho de Velázquez para a rendição de Breda. Cabeça rafaelesca explodindo, 1951. Assumpta corpusculária lápis lazulina, 1952. Figuras rinocerônticas de Fidilzos e Lisos, 1954. Pintada durante o período corpuscular de Dalí, esta é uma das pinturas em que o artista usa chifres de rinoceronte suspensos para formar uma parte ou a figura inteira de seu tema. A figura mitológica é pintada em suspensão no meio da Baía de Cadaqués, onde pode-se vislumbrar ao fundo uma formação rochosa que fica na entrada da baía. A parte de baixo da água é tratada da mesma forma que duas outras pinturas. A primeira, de 1950,
e a segunda, de 1963. Dalí conseguiu superar o receio de encarar algumas superfícies dessa tela ao atacar duas coisas completamente diferentes: o tronco e os testículos de Ilísios. Paisagem de Porto Ligate com anjos despretensiosos e pescadores. Crucificação, Corpus Hypercubus, 1954. Esta pintura pode ser considerada como uma das mais significantes de seus olhos religiosos no estilo clássico, metafísico, transcendente. Cubismo é como Dalí define esse quadro. A cruz é formada por octoídro e hipercubo. A figura extremamente nobre de Gala é a perfeita união do desenvolvimento do hipercúbico octohedron ao nível humano do cubo. Ela é mostrada em frente à Baía de Porto Ligate. Meio-dia, Quartéis de Porto Ligate, 1954. Jovem virgem autossodomizada por sua própria castidade, 1954. Estudo crítico paranoico da rendeira de Vermeer, 1955. A Última Ceia, 1955. Santo cercado por 3 pimezônios, 1956. Natureza morta-viva, 1956. Santa Helena de Porto Ligate, 1956. Ovos no prato sem o prato, 1932. São João, 1957. Santiago Grande, detalhe, 1957. Retrato de Chester Dale e seu cão Puco, 1958. Velázquez pintando a Infanta Margarita com as luzes de sua própria glória, 1958. Descoberta da América por Cristóvão Colombo, 1959. A descoberta da América por Cristóvão Colombo foi um grande passo na pintura de Dalí daquele período. Aqui descobre-se pela primeira vez a técnica de seu período corpuscular, usada junto e intimamente misturada com seus estilos anteriores. Nesta tela, a figura no estandarte é Gala e um monge ajoelhado e segurando o crucifixo é Dalí. Ele empregou um processo utilizando as linhas do impressor de fotos, as quais, quando ampliadas, permitiria que a imagem do Cristo de Glasgow reaparecesse, de maneira que ela pareceria estar mesclada com as gloriosas alabardas dos guerreiros espanhóis. São Salvador e Antônio Gold lutando pela coroa da Virgem, 1960. Céu hipergeológico, 1960. O Apocalipse de São João, 1960. O Servo dos Discípulos em Emaús, 1960. Nu de Gala de Costas, 1960. O Conselho Ecumênico, 1960. O Toureiro Alucinógeno, 1968-1970. A dupla imagem que aparece no centro deste trabalho é da Vênus de Milos, repetida várias vezes em ângulos diferentes de tal maneira que as sombras formaram imagens de um toureiro cujo casaco de luzes é feito de corpúsculos, obtidos através da multiplicação de pontos que se transformam em moscas, mescladas com a imagem corpuscular da bola morrendo. Foi na Vênus de Milos, reproduzida em um estojo de lápis, que Dalí viu o rosto do toureiro aparecer. A arquitetura da arena iluminada pelas sombras do sol às 5 horas da tarde, hora da tourada, é uma mistura de arenas clássicas espanholas
com estruturas paladianas vistas na Itália, e os pórticos das velhas ruínas dos teatros em Figueres, antes de serem transformadas no Teatro Museu Dalí. A Filha do Vento Oeste, 1972. Dalí por trás pintando Gala de costas, eternizado por 6 córneas virtuais, provisionalmente refletida em 6 espelhos reais, inacabado, 1972-1973. Experimentando estereoscopia, Dalí começou com documentos estereoscópicos. Ele pintou 2 telas, uma para o olho esquerdo e a outra para o olho direito. Estas pareciam tridimensionais, com a ajuda de um sistema de espelhos. Esta placa de cores mostra a pintura vista pelo olho direito que Dalí copiou fielmente da fotografia estereoscópica em preto e branco. Todo o trabalho do pintor é voltado para o estudo das variações de cores, valores e da aplicação de luzes e sombras de uma tela para outra, com o objetivo de alcançar um efeito tridimensional e para oferecer uma nova visão binocular estereoscópica, graças à sobreposição ótica dessas 2 pinturas. Em 10 de junho de 1982, Gala faleceu, e com ela, surrealisticamente, o extravagante Dalí. No mês de maio de 1983, Dalí pintou sua última tela, A Cauda da Andorinha, um trabalho inspirado na teoria das catástrofes.